Pessoal, e esse caso que sempre traz dúvida, né? Será que é uma pápula brilhante de um carcinoma basocelular ou será que é uma hiperplasia sebácea? Vou mostrar aqui dois casos para a gente tentar ver as diferenças entre essas duas entidades, uma benigna e outra maligna, que muitas vezes não vai trazer tanta dificuldade, mas em algumas vezes trazem sim dificuldade, como esses casos que eu vou apresentar aqui. Primeiro, esse paciente de 56 anos, aí com uma lesão eritematosa na asa nasal direita, né? Uma lesão brilhante e que na dermatoscopia mostrava realmente esse padrão vascular que a gente está acostumado de dizer, né? Que é um formato de coroa, né? Então por aí a gente pensaria, então é somente uma hiperplasia sebácea, não precisa preocupar. Mas se a gente começa a olhar com mais detalhe, a gente vê algumas ramificaçõezinhas desses ramos, né? E aí será que a gente fica interpretando como telangiectasias arboriformes ou como vasos em coroa? Se a gente pensar em telangiectasias arboriformes, a gente vai começar a pensar numa provável hipótese de CBC. Então, para esses casos, né, a gente tem que ver se realmente, talvez, essa possibilidade de dicotomização ou de telangiectasia atravessa o centro da lesão. Se ela atravessar, provavelmente se trata, sim, de um vaso. Mas se só começar aquele ramozinho ir e não progredir através do centro da lesão, provavelmente é um vaso em coroa, né, de uma hiperplasia sebácea. Então, a gente tem na hiperplasia sebácea, além dos vasos em coroa, a gente também tem esses lóbulos branco-amarelados, né, que a gente tem formando toda a lesão, que representa, na verdade, a glândula sebácea hipertrofiada. Então, nesse caso aqui, deu realmente uma hiperplasia sebácea. Porém, um caso também no dorso nasal de uma paciente feminina de 33 anos gerou dúvida. A imagem dermatoscópica mostrava esse padrão vascular todo rebuscado, né? Telangiectasias arboriformes, junto com outros padrões lineares irregulares, parecendo uma cobra, né? E a gente não tinha aquela predominância de vasos em coroa que a gente tinha na lesão anterior. Então, na mesma área anatômica, para a mesma dimensão, né, de diâmetro da lesão, lesões também com pouco pigmento melânico, às vezes geram essas dúvidas. Nesse caso aqui, favorecia, claro, muito mais a gente pensar num CBC. E a lesão, claro, foi biopsiada e confirmou realmente se tratar de um carcinoma basocelular. Então fica a dica aí, né, para essas lesões. E aí esse paciente também lembrar que a hiperplasia sebácea não está restrita à sua face, tem outras áreas também, como esse aqui do tórax anterior, né, onde a gente encontrou algumas lesões de hiperplasia sebácea bem evoluídas e também tivemos a oportunidade de encontrar outras entidades. Então essa entidade aqui na clavícula direita, um típico basocelular, né? Com as estruturas realmente de ninhos ovoides, azuis acinzentados, as áreas em folha de bordo, desenhando aí uma típica estrutura que é encontrada com muita sensibilidade, muita especificidade para o CBC, né? E também as áreas de ninhos ovoides, né? Azuis acinzentadas. Então não tem dúvida, isso aqui era um basocelular. Porém, o paciente trazia outras lesões no tórax, né? Trazia também essas duas outras lesões, uma delas essa, né? Com os vasos predominando em formato de coroa, tentando atravessar o centro da hiperplasia, mas não consegue atravessar, comprovando realmente se tratar de uma hiperplasia sebácea. Claro, o histológico ajudou a gente a ter a certeza frente a essas dúvidas que a gente tinha desses vasos arboriformes, né? Também na lesão. A gente fez sim a biópsia para comprovar, mas essas lesões realmente, quando elas começam a se repetir, né, em várias áreas ali mais de hipertrofia dessas glândulas, né, seja na face, seja no tórax de um senhor, a gente acaba imaginando que a hipótese principal vai ser realmente a hiperplasia sebácea. Então, a gente tem na descrição aí do quadro, né, da hiperplasia sebácea, primeiro a ausência de critérios para lesão melanocítica e, de fato, visualizar principalmente os vasos em coroa ao redor desse centro lobulado ou esbranquiçado ou amarelado, né, da hipertrofia da glândula sebácea. E lembrar que esse centro, né, esse glóbulo amarelado ou esbranquiçado, tem ali bem no centro a presença do ósteo, né, do ducto, né, da glândula, mas é muito difícil de observar esse ducto no aumento de 10, 20 vezes, tá bom? É mais descrição do livro. Mas fica aí as dicas para a gente fazer as diferenças, detectar as possíveis diferenças para fazer os diagnósticos diferenciais entre hiperplasia sebácea e lesão de carcinoma basocelular.